159. Viver em outro mundo. Capítulo 935. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli Zawa estava ciente dos assuntos dos três clãs. Dar a Feyre os tokens de comando não foi por nada. Além disso, Kair pode assumir o controle do espaço para ajudar Feyre e os outros. E ela também era melhor para espionar os três clãs. Para ser honesto, após ver como o patriarca Pegasus Alado foi inflexível em não entrar no espaço, Zawa solidificou sua intenção de não ajudá-los. O clã Pegasus Alado precisava lutar para sobreviver. Por outro lado, a resposta do patriarca bárbaro foi inesperada. Zawa não pensou que o patriarca tomaria sua decisão tão rápido. Isso verdadeiramente chocou Zawa. Se os anciões supremos de repente mudassem seu alvo para os bárbaros, então Zawa não se importaria de ajudá-los. Afinal, com tal raça honesta, Zawa não podia simplesmente ser injusta com eles. No entanto, como os 9 anciões supremos foram atacar o clã Pegasus Alado, então Zawa não viria ajudar. Neste momento, ele estava lidando com o clã Sagitário. Mas neste momento, Kair veio até Zawa com nova informação. O exército da família Oneal havia acabado de chegar ao reino divino pela fenda espacial. Eles agora estavam preparados para lançar um largo ataque na linha defensiva da fenda espacial. Depois de ouvir isso, Zawa ofegou. A esta altura, o tempo era muito importante para Zawa. Ele ainda estava lutando no território da raça divina. Os divinos eram muito populosos. Se ele quisesse lidar com todos eles, então ele precisaria de bastante tempo. Neste caso, ele não seria capaz de reunir um pouco de força para lidar com a família Oneal. Zawa fez alguns cálculos. Ele já tinha destruído os continentes Touro, Central, Escorpião e Câncer. E nesse meio tempo, ele estava lutando contra os Sagitários divinos. Contanto que ele conseguisse lidar com os Sagitários divinos, então ele poderia liberar um pouco de força militar. Entretanto, essa força militar não seria capaz de enfrentar o exército da família Oneal. Todo esse tempo, a família Oneal havia acumulado mais de 20.000 armaduras mágicas. Esse número não deve ser subestimado. Custaria a Zawa cerca de 2 milhões de mortos-vivos para bloqueá-los. Além das armaduras mágicas, a família Oneal também tinha cerca de 5.000 tanques de guerra acompanhando o exército. Ao mesmo tempo, canhões de energia também foram trazidos. A força desses canhões de energia ultrapassava aqueles nos tanques de guerra. Pela estimativa de Zawa, ele precisaria de cerca de 10 milhões de mortos-vivos para bloquear o exército da família Oneal. Além disso, ele também precisava usar a linha defensiva efetivamente para ter sucesso. Isso não significa que Zawa não tinha confiança em seus próprios mortos-vivos. De fato, seus mortos-vivos têm aumentado desde que ele começou a atacar os divinos. Além disso, a qualidade geral dos mortos-vivos também tem sido melhorada. Neste ponto, todos os mortos-vivos que Zawa usava na sua batalha estavam no nível Deus. E o número dos mortos-vivos tinha chegado a um atordoante número 400 milhões. Entretanto, Zawa ainda não ousou subestimar a família Oneal. A rota de civilização que a família Oneal assumiu foi diferente. A família Oneal pegou o caminho tecnológico enquanto Zawa e os outros o caminho para desbloquear o potencial humano. Não era preciso dizer qual dos dois caminhos era o melhor. Mas em termos de mão de obra, a família Oneal estava na liderança. Eles tinham armas. E com a adição das formações mágicas, suas armas eram muito melhores que os canhões mágicos que Zawa usava. Neste caso, Zawa teria que fazer seus mortos-vivos lutarem contra a equipe oposta usando seus próprios corpos. Isso era equivalente a uma luta entre alguém segurando uma faca e outro alguém uma metralhadora. Por causa disso, Zawa não pode deixar de franzir a testa após ouvir o relatório de Kair. Embora ele tivesse várias centenas de milhares de soldados, a maioria deles foram usados para lidar com os Sagitários divinos. Os Sagitários divinos eram muito difíceis de enfrentar. Seus arqueiros eram muito fortes, então Zawa foi incapaz de terminar a luta em pouco tempo. Neste caso, Zawa simplesmente não teve tempo para enfrentar a família Oneal.
Laura e as meninas estavam do lado de Zhao Ai. Elas também estavam cientes das preocupações de Zhao Ai. O grupo franziu a testa e Laura falou depois de algum tempo: Irmão Ai, devemos levar algumas tropas para lidar com a família Onel. Sem nem mesmo esperar por Zhao Ai falar, Litsi balançou sua cabeça e disse: se fizermos isso, então ficaríamos presos no continente Sagitário por ainda mais tempo. Quando os anciões supremos acabarem com os Pegasus ao lado, eles imediatamente saberão sobre o desaparecimento dos bárbaros. Então eles certamente retornarão aqui para procurar por nós. Quando isso ocorrer, teríamos perdido a melhor oportunidade para lidar com a raça divina. Nossas perdas seriam grandes demais. Vendo que todas estavam olhando para ele, Zhao Ai sorriu e disse: por que bloquearíamos eles? Apenas deixe-os vir. Os bárbaros já se mudaram para o espaço. Como os Pegasus ao lado não querem entrar, então não precisamos perder tempo com eles. O que faremos em seguida é lutar pelas pessoas que se esforçam. Quando Laura e as meninas ouviram Zhao Ai, não puderam deixar de ofegar. Laura olhou intrigada para Zhao Ai e perguntou: lutar pelas pessoas que se esforçam? O que o irmão Ai quer dizer? Zhao Ai sorriu levemente e disse: as raças estrangeiras. Após ouvir Zhao Ai, Megan e as meninas imediatamente entenderam o que ele queria dizer. Neste momento, as 3 raças estrangeiras estavam estáveis. Pode-se dizer que não tinham a necessidade deles se preocuparem. O que Zhao Ai e os outros precisam agora era acabar com a raça divina e então iniciar o próximo passo. Isso era ter as raças estrangeiras entrando no espaço. No entanto, como eles poderiam fazer as raças estrangeiras entrarem no espaço? Esse era o maior problema. Neste momento, as raças estrangeiras estavam tendo o melhor momento de suas vidas. Zhao Ai estava lidando com os divinos. As raças estrangeiras já tinham enviado tropas para lutar. Pode-se dizer que com a existência de Zhao Ai, as raças estrangeiras haviam ganhado uma mão superior contra a raça divina. Sob essas circunstâncias, porque as raças estrangeiras entrariam no espaço. Então a única maneira para isso ser possível era introduzir um inimigo ainda mais poderoso. Obviamente, pode-se ver que a família Unial era extremamente forte. O reino divino era muito maior que o continente Ark, e era até mesmo maior que o reino demoníaco. Se a família Unial descobrir o reino divino, então eles estariam dispostos a deixá-lo? A resposta era não. Eles nunca desistiriam. Neste caso, eles com certeza explorarão o reino divino. Quando eles confrontassem as raças estrangeiras, então as raças estrangeiras certamente sofreriam uma perda. Quando isso ocorrer, não seria impossível para eles entrarem no espaço de Zhao Ai. Zhao Ai não ousou deixar a família Unial entrar no reino divino antes. Isso porque a família Unial estaria aparecendo no continente Touro. Quando isso ocorresse, aqueles que os enfrentariam primeiro não seriam as raças estrangeiras nem os divinos, seria o clã Thunder, Pegasus ao lado, e os bárbaros. Mas agora, a situação era diferente. Os bárbaros estavam migrando para o espaço. Desde que eles tinham feito preparações amplas, a mudança foi sem problemas. Em alguns dias, sua mudança estaria completa. Quanto a Golben e os outros, Zhao Ai não estava preocupado com eles. Eles entrariam no plano Pegasus alado a qualquer momento. Portanto, quando a família Unial chegasse no reino divino, os bárbaros teriam terminado de se mudar enquanto os Pegasus alados estariam emaranhados com os 9 anciões supremos. Naquela hora, os Pegasus alados deveriam estar à beira da extinção. Neste caso, os primeiros a encontrarem a família Unial seriam os 9 anciões supremos. Por causa disso, ele decidiu permitir a entrada da família Unial no reino divino. A existência da família Unial tornaria a situação no reino divino ainda mais confusa. Quando isso ocorresse, Zhao Ai seria capaz de pegar peixe em águas turvas. Após expor seu plano para Laura e as meninas, Zhao Ai rapidamente ganhou a aprovação delas. Elas também pensaram que era a hora da família Unial agitar as coisas. Neste momento, a família Unial havia dividido suas tropas em 3. Um contra o submundo, um no reino divino e o último era para atacar a linha defensiva. O último sendo aquele com mais mão de obra até agora. Se a família Unial descobrisse o grande plano atrás da fenda espacial, eles ainda ficariam interessados com o continente Ark e o reino demoníaco. É altamente provável que eles lentamente mudariam toda a atenção para o reino divino. Isso não só tornaria as águas no reino divino mais turvas, mas também deixaria Zhao Ai adquirir mais armaduras mágicas.
Foi por causa de todos esses motivos que Laura e as meninas apoiaram completamente o plano de Zhao Ai. Na visão delas, não haveria nenhum dano a Zhao Ai se a família Uniao chegasse no reino divino. Zhao Ai olhou para o grupo e sorriu. A família Uniao está prestes a atacar. Vamos chamar os mortos-vivos de volta por enquanto. Contudo, não podemos apenas deixá-los ter um bom tempo. Vamos começar a sitiá-los constantemente. Quando Laura ouviu isso, ela só pôde sorrir um pouco e disse, bom, devemos sitiá-los. Isso vai informá-los que as pessoas do continente Ark não são inúteis. Isso atrairia ainda mais a atenção deles. Lizzie assentiu, além disso, podemos ganhar mais tempo. Podemos até mesmo usar nossa emboscada para atrair a família Uniao até os Anciões Supremos. Dessa maneira, não nos preocuparíamos sobre eles não se encontrando. Zhao Ai assentiu, então está resolvido. Quero ver como a família Uniao lida com nosso assédio. Embora suas armaduras mágicas sejam rápidas, eles ainda ficam aquém comparados ao espaço. Eu farei a família Uniao sentir quão aterrorizante nossa emboscada é. Megan sorriu. Eu também quero ver como os 9 Anciões Supremos reagiriam após ver as armaduras mágicas da família Uniao. No passado, quando eles descobriram os goblins fazendo armaduras mágicas, eles imediatamente os exterminaram. Comparado aos goblins, as armaduras mágicas da família Uniao são mais avançadas. A reação dos Anciões Supremos certamente será boa de assistir. Viver em outro mundo. Capítulo 936. Ash estava olhando calmamente para a fenda espacial. Comparado a antes, ele agora estava mais familiarizado com o mundo. Chegar ao continente Arco fez entender muitas coisas. Ele sabia muito bem sobre o quanto a família havia investido no continente Ark. Se a família não pudesse recuperar o custo, então a família Uniao sofreria muito. O que tornou essa situação engraçada foi o fato de que o maior desejo da família Uniao neste ponto era ver seus inimigos. Desde que chegaram no continente Ark, eles nunca viram uma única pessoa. Mesmo se fosse um inimigo, eles precisavam ver um. Desde a descoberta desta fenda espacial, a família Uniao finalmente conseguiu se acalmar. Neste momento George foi até o lado de Ash e disse, jovem patriarca, tentamos atacar o outro lado várias vezes. No entanto, seus contra-ataques foram muito ferozes. Mas neste momento, temos uma observação geral da posição de suas tropas. Ash virou sua cabeça para George e assentiu, tudo bem, bom trabalho. Se tivermos sucesso, então o clã se lembrará de sua grande contribuição. Um brilho cintilou nos olhos de George. Ele rapidamente fez uma saudação e disse, agradeço ao jovem patriarca Ash. Ash assentiu e disse, nós acabamos de chegar. Então vamos descansar por 2 dias antes de atacar. Nesses 2 dias, desenhe um mapa da área para mim. Será útil para nossa operação. George assentiu, jovem patriarca, o mapa foi preparado. Eu enviarei em pouco tempo. Um toque de elogio apareceu nos olhos de Ash. Ele acariciou o ombro de George e disse, bom trabalho, George. Você lidou muito bem com as coisas. Após ouvir o elogio de Ash, o corpo de George não pode deixar de se sentir leve. Ele rapidamente respondeu, obrigado, jovem patriarca. Estou apenas fazendo as coisas que devo fazer. Ash assentiu, tudo bem, estarei esperando pelo mapa. Volte e descanse bem. George assentiu, então estarei pedindo licença, jovem patriarca. Mandarei entregar o mapa imediatamente. Ash assentiu antes de se virar para os tanques de guerra. Ninguém sabia que tipo de pensamentos estavam passando por sua mente. Ash esteve dentro de um tanque de guerra por vários dias. Eles estavam se apressando pelo caminho sem parar, então ele estava muito cansado. Pilotos de armaduras mágicas não eram seres fortes, então eles ficavam exaustos com muita facilidade. Mas embora ele estivesse muito cansado, ele ainda não ousava dormir. Havia muitas coisas passando pela cabeça de Ash. Sua cabeça estava processando sem parar, não havia tempo para dormir. No final, os pensamentos de Ash flutuou para Zhao Ai. Depois de pensar sobre como eles se conheceram, Ash não pode deixar de se sentir um idiota. Toda vez que Ash pensava em Zhao Ai, ele sempre ficava com raiva. Naquela época, ele pensou que Zhao Ai era o idiota. Mas no final, Ash foi quem acabou enganado. Ash tinha uma suspeita de que Zhao Ai estava do outro lado desta fenda espacial. Esse sentimento era muito forte.
Por causa disso, Ashi pressionou fortemente para receber permissão para vir aqui, mesmo se seu pai não concordasse. Enquanto Ashi estava profundamente imerso em pensamentos, o tanque de guerra parou de repente. O motorista do tanque de guerra se virou para Ashi e disse: Jovem patriarca, chegamos. Você deve ir para seu quarto descansar. Ashi lentamente abriu seus olhos e olhou por toda parte. Então ele assentiu e disse: Vá descansar também. Então ele abriu a porta e partiu. Logo após Ashi entrar em seu quarto, a voz de seu servo foi subitamente ouvida de fora: Jovem mestre, o senhor George está pedindo uma audiência. Ele disse que trouxe a implantação de tropas da fenda espacial. Ashi assentiu: Deixe-o entrar. Logo, George entrou no quarto. Na sua mão estava um mapa da linha defensiva da fenda espacial. Ashi acenou sua mão para o servo e disse: Prepare um pouco de comida e bebida para mim. George, fique aqui. Vamos comer enquanto discutimos sobre o mapa. Embora George estivesse feliz, ele não mostrou por fora. Ele apenas assentiu e se sentou na mesa enquanto desenrolava. Era um mapa muito detalhado. Terrenos e pontos de referência foram rotulados apropriadamente. Era possível ver a tensão de George pelo mapa. Depois de olhar para o mapa, Ashi deu um aceno favorável e disse: Muito bom. Esse mapa é muito bem feito. Você tem certeza que essa é a localização de todos os inimigos? George balançou sua cabeça e disse: Serei honesta com o jovem patriarca. O inimigo é muito forte. Além disso, descobrimos que a outra parte estava muito preparada para lutar contra as armaduras mágicas. Tivemos medo de ser enredados por eles, então não ousamos ir explorar muito longe. Entretanto, a situação geral retratada aqui não deve estar errada. Ashi assentiu: Está tudo bem. Não tenho necessidade de se preocupar com isso. Certo, como é o poder de ataque deles? George obedeceu. Ele apontou para o mapa e disse: Jovem patriarca, os inimigos do outro lado da fenda espacial usam uma versão inferior dos nossos canhões de energia. Parece que eles são grandes e pesados. Eles não são movidos com facilidade. A força de ataque parece ser comum, mas havia muitos deles. Ao mesmo tempo, eles também têm um tipo de javelin explosivo. A explosão que os javelins produzem são mais fortes que os canhões de energia. E os mais difíceis de lidar foram os operadores desses canhões de energia e javelins. Todos eles foram usados por mortos-vivos, e aqueles mortos-vivos são muito fortes. Ashi franziu a testa. Não esperava que a outra parte usasse mortos-vivos como canhoneiros. Talvez os mortos-vivos estejam relacionados com a névoa negra. Pelo que você pôde ver, quantas tropas seriam necessárias para romper a linha inimiga? George pensou sobre isso e disse: Provavelmente precisaremos de 1000 canhões de energia, 200 tanques de guerra, e 1000 armaduras mágicas. Se tivermos esses números, talvez possamos controlar as pedras para cerca de 100. Ashi levantou suas sobrancelhas e disse: Oh, você está tão confiante. George sentiu: embora a defesa deles seja bastante forte, eu posso ver que eles ainda ficam aquém comparado às armaduras mágicas. Mais importante, embora a fenda espacial não seja pequena, ela não é grande também. Não podemos enviar muitas pessoas de uma vez, mas isso também significa que a outra parte não seria capaz de enviar muitos soldados para defender. Então 1000 armaduras mágicas devem ser o bastante. Podemos usar os canhões de energia como fogo de supressão enquanto as armaduras mágicas e os tanques de guerra avançam lentamente com seus escudos. Devemos ser capazes de assumir o controle da área em um pequeno período de tempo. Também podemos estabelecer nossa própria linha defensiva no caso do inimigo enviar reforços. Ashi assentiu: Bom. Volte e escreva um plano detalhado para mim. Eu deixarei os generais verem seu plano e, se for viável, faremos você liderar a operação. Afinal de contas, comparado a qualquer um de nós, você é o mais familiarizado com a situação. Embora George fosse uma pessoa bem educada, ele ainda não conseguiu esconder a alegria em seu rosto após ouvir Ashi. Ele rapidamente fez uma saudação e disse: George agradece o jovem patriarca pela promoção. Ashi acariciou o ombro de George e disse: Eu te promovi porque eu posso ver que você é competente. Tudo bem, vá se preparar. Lembre-se de me chamar de Jovem Lorde a partir de agora. George ficou ainda mais feliz. Não se deve subestimar essa mudança de nomenclatura. O adereço Jovem Patriarca pode ser usado por todos para chamar Ashi.
No entanto, apenas algumas pessoas podiam chamá-lo pelo nome de Jovem Lorde. Apenas aqueles com boas relações com a família O'Neill, as gerações mais velhas, e subordinados de confiança eram capazes de chamar Ashi por esse nome. Ser capaz de adereçar Ashi dessa maneira era um sinal de status. Para George, isso era uma notícia extremamente boa. George respondeu alegremente, sim, Jovem Lorde, eu irei preparar agora mesmo. Depois que ele disse isso, ele se virou e partiu. Embora ele já tivesse deixado o quarto de Ashi, George ainda estava muito motivado. Sua família não era poderosa, então tudo o que ele conquistou até este dia foi devido ao seu trabalho duro. George estava muito familiarizado com a família O'Neill, julgando pelo fato de que ele tinha escalado seu caminho desde um soldado da classificação mais baixa. Ele sabia que para as pessoas como ele sem nenhum antecedente, ele precisaria contar com pessoas poderosas. Senão, ele não seria capaz de chegar longe em sua vida. Ashi dando seu favor era equivalente a George tendo um patrocinador poderoso. Que melhor patrocinador havia além do jovem patriarca, o futuro líder da família O'Neill? Com o jovem patriarca em suas costas, alcançar seu sonho de ser um oficial não estaria tão longe. Depois de olhar para as costas partindo de George, Ashi não conseguiu evitar o sorriso. Depois de ter um entendimento profundo sobre os assuntos da família, Ashi sabia quão importante era treinar subordinados competentes. Sim, a família já tinha oficiais mais velhos devotados e leais. Mas como suas qualificações foram estabelecidas há muito tempo, não era certo de que eles estariam do lado do jovem patriarca. Com a pressão desses oficiais mais velhos, pessoas como George acharia difícil de subir na carreira. Então contanto que Ashi fornecesse apoio a pessoas como George, então eles seriam leais e devotos a ele. Eles se tornariam a força pessoal de Ashi, algo que pertencia a si. Essas eram questões que seu pai tinha lhe ensinado. Como seu pai estava ciente de que Ashi estava vindo, ele enviou vários jovens capazes sem nenhum antecedente. Essas pessoas tinham sido pressionadas pelos velhos oficiais. Seus status não eram capazes de levá-los ao cargo de general. Por causa disso, Ashi acharia mais fácil de comandá-los. Ao mesmo tempo, eles também fariam seu melhor para ganhar o favor com o jovem patriarca. Ashi ficou muito grato com esse método que seu pai havia feito. Ele sabia que seu pai já estava pavimentando a estrada para ele com o objetivo de passar com suavidade a posição de patriarca. Depois de pensar sobre isso, Ashi não pode deixar de suspirar levemente. Ele se virou e foi descansar em sua cama. A refeição que o servo enviou foi inútil. Na manhã seguinte, após deixar Ashi terminar seu café da manhã, a voz do servo foi ouvida. Jovem mestre, o capitão George está pedindo por uma audiência. Ashi assentiu e disse, deixe-o entrar. O servo obedeceu e George entrou não muito depois. Embora os olhos de George estivessem vermelhos, a expressão em seu rosto mostrava que ele estava extremamente motivado. Depois de ver Ashi, George imediatamente se curvou e disse, Jovem Lorde, eu terminei o plano de batalha. Por favor, dê uma olhada. Ashi olhou para George e franziu a testa. George, você está ocupado desde ontem à noite. Eu não disse para você descansar? Depois de ver Ashi carrancudo, George não pode deixar de encarar e respondeu rapidamente. Sim, eu peço que o Jovem Lorde me perdoe. Estava com medo de fazer o Jovem Lorde cometer erros na missão, então trabalhei a noite toda para terminar o plano de batalha. Ashi olhou para George e suspirou. George, não faça isso no futuro. O plano de batalha não é uma necessidade imediata. Você precisa cuidar de seu corpo. A única coisa que você verdadeiramente tem é seu corpo. Você pode contribuir mais no futuro. Quando a hora chegar. Não quero que seu corpo esteja indisposto se eu precisar de você. Assim que ele ouviu isso, a expressão de George afrouxou. Então ele deu uma reverência afiada e disse, sim, Jovem Lorde. Este George agradece ao Jovem Lorde pela preocupação. Ashi assentiu e disse, deixe o plano para trás. Volte e descanse bem. Venha me ver depois. Vá. George assentiu antes de deixar o plano na mesa. Então ele fez uma saudação para Ashi e partiu. Quando George partiu, Ashi pegou o plano de batalha e deu uma olhada. Depois de um tempo, um sorriso apareceu no rosto de Ashi. O plano de batalha de George era muito bom. Era muito detalhado e tinha considerado muitos aspectos. O processo de combate era dividido em várias partes.
A primeira parte era o ataque. O objetivo principal era romper a linha defensiva da fenda espacial. A segunda parte era agarrar a linha defensiva. Após fazer isso, eles seriam capazes de fazer um contra-ataque no inimigo. A terceira parte era explorar sua vitória. Depois de defender seu terreno, eles imediatamente enviariam canhões de energia e tanques de guerra para atacar a outra parte pela névoa. Dessa maneira, eles seriam capazes de ver o que tinha atrás. Pode-se dizer que o plano foi lindamente feito. O primeiro passo era muito claro e George até mesmo calculou quantas pessoas eles precisariam. Isso incluía o tempo estimado que levaria, sua rota de ação, e reações para certos níveis de progresso. Se o inimigo resistisse com força, então o plano de batalha descreveria como lidar com isso. Todas essas coisas foram cuidadosamente consideradas. Ashi ficou muito satisfeito com o relatório. Ashi só deu uma pequena oportunidade para George, mas quem teria pensado que George traria tamanha surpresa? Embora esse fosse apenas um plano de batalha, era possível ver muitas coisas disso. Com quão bem foi feito, ela mostrava o calibre da habilidade de George. Para Ashi, isso foi muito importante. Achar 1000 soldados era fácil, mas procurar por um bom talento era muito difícil. Aqueles com talentos são extremamente cruciais para qualquer militar. Neste ponto, George se tornou mais valioso aos olhos de Ashi. Viver em outro mundo. Capítulo 937. Zhao estava ciente da felicidade na família O'Neill. Mas mesmo que tivessem planos contra ele, ele ainda não se importou. Afinal, ele estava pronto para lidar com eles. Neste momento, ele estava ocupado com o continente Sagitário. A batalha ainda estava ocorrendo. Ele não tinha tempo para desperdiçar com outra coisa. Zhao não pode deixar de reconhecer quão difícil era lidar com os Sagitários divinos. Sua característica principal era a velocidade. Haviam muitos bons no bater e correr. Eles estavam fazendo táticas de guerrilha contra Zhao. Isso tornou mais difícil lidar com eles. Neste momento, Golden e os outros tinham entrado no planeta que pertencia ao clã Pegasus Alado. Naturalmente, os Pegasus Alados estavam resistindo. Entretanto, sua força simplesmente não se comparava à de Golden e dos outros anciões supremos. Os Pegasus Alados haviam se preparado, diferente do clã Thunder que tinha sido dizimado pelos anciões supremos. Porém, eles ainda não foram capazes de colocar uma ameaça em Golden e nos outros. A resistência dos Pegasus Alados era muito melhor comparada ao clã Thunder. Seria impossível para Golden e os outros lidarem com os Pegasus Alados igual fizeram com o clã Thunder. Embora os anciões supremos fossem muito fortes dentro de seus trajes de combate, eles ainda não podiam usá-los por muito tempo. Por causa disso, depois de atacar os Pegasus Alados por um tempo, eles imediatamente recuaram. Eles achariam um local para descansar antes de atacar mais uma vez. De qualquer forma, com seu número extremamente pequeno, eles seriam capazes de evadir dos olhos dos Pegasus Alados. Mas não se deve subestimar o método usado pelos anciões supremos. Eles eram muito letais. Mesmo se os Pegasus Alados despachassem 10 milhões de pessoas, os anciões supremos poderiam matar 7 milhões deles antes de recuar. Pode-se dizer que a situação dos 9 anciões supremos no clã Pegasus Alado era a mesma que a de Zhao no continente Sagitário. Ambos estavam sendo retidos. Deve-se saber que os Pegasus Alados eram muito rápidos. Entre os 3 clãs, eles tinham as tropas mais móveis. Por causa dessa velocidade, bem como os javelins do relâmpago de sangue que Zhao lhes deu antes, os Pegasus Alados foram capazes de causar alguns problemas para os anciões supremos. No entanto, Zhao finalmente tinha um método para lidar com os Sagitários divinos. O motivo principal do porquê ele não foi capaz de eliminar os Sagitários divinos era porque ele ainda não tinha o mapa do continente Sagitário. Por causa disso, Zhao teve trabalho para achar as posições dos Sagitários divinos. Mas depois de vários dias, ele finalmente mapeou o continente todo. Por causa disso, ele agora era capaz de ver onde os divinos estavam se escondendo. Após ver o inimigo, Zhao imediatamente liberou seus mortos-vivos para enfrentá-los em combate corpo a corpo. Deve-se saber que embora os Sagitários divinos fossem formidáveis em combate à distância, suas capacidades de combate corpo a corpo eram inferiores comparado à maioria dos divinos. Com essa desvantagem, os mortos-vivos foram capazes de matá-los facilmente. Depois que Zhao lidou completamente com os Sagitários divinos,
Ashi e os outros finalmente tinham terminado de descansar e agora estavam prontos para atacar a fenda espacial. Ashi decidiu usar o plano de batalha de George. Contudo, era uma pena que o plano de batalha tivesse sido desperdiçado. Isso porque Zhao Ai já tinha retirado todas as suas tropas protegendo a linha defensiva. Ashi permaneceu em um local não muito longe da fenda espacial. Ele parecia calmo, mas por dentro ele estava animado, e um leve traço de aura assassina estava começando a vazar. Certo, aura assassina. O coração de Ashi estava cada vez mais agitado. Ele sentia que era Zhao Ai quem estava atrás da fenda espacial. Portanto, esse ataque era como uma colisão de frente com Zhao Ai. George estava parado do lado de Ashi. Isso foi a pedido de Ashi. Ashi precisava dizer a todos que George era seu assistente de confiança, o que deixou George muito animado. No entanto, George ainda olhava com muita preocupação com a fenda espacial. Embora ele estivesse muito confiante no seu plano de batalha, George ainda se sentia inseguro. Afinal, essa era uma oportunidade para ele se provar. Se seu plano de batalha seguisse sem problemas, então ele ganharia uma posição estável no coração de Ashi. Mas se ele falhasse, então provavelmente Ashi desistiria dele. Sem ninguém o apoiando, ele não seria capaz de fazer algo por si mesmo. Ashi olhou para o tempo. Depois de ver que era apropriado, ele olhou para George e disse: "Passe a ordem para atacar." George sentiu. Ele respirou fundo antes de virar sua cabeça e dizer alto: "Passe a ordem do jovem Lorde. Comece o ataque." Ashi olhou satisfeito para George. Ele avaliou o plano de batalha de George como muito bom, mas Ashi também sabia que ele era apenas um comandante novato. Portanto, ele enviou o plano de batalha para os generais que vieram com ele. Ele não tinha confiança para ver se era realmente bom ou não. Muito bom. Depois de olhar para o plano, os capitães acharam o plano perfeito. Isso fez Ashi se sentir aliviado. Ele também prestou mais atenção em George. O que fez Ashi se sentir mais satisfeito foi a performance de George. As ações de George foram muito boas e bem medidas. George só precisava dizer: "Passe a ordem, comece o ataque." E todos ainda estariam cientes de que era comando de Ashi. Entretanto, passe a ordem do jovem Lorde, comece o ataque. Sou muito melhor nos ouvidos de Ashi. Ashi era apenas um comandante novato, ele ainda precisava melhorar seu prestígio. De fato, Ashi teve pouco ou nenhuma ajuda no ataque da fenda espacial. O plano de batalha foi feito por George enquanto a operação foi deixada aos capitães. Pode-se dizer que a única coisa que Ashi fez foi emitir a ordem para atacar. Ashi esperava aumentar seu prestígio usando esse ataque. Por causa disso, ele desejava que as pessoas soubessem que ele quem estava no comando. Depois de ganhar experiência, Ashi sabia que ele não era um jovem comum. Fazer tarefas trabalhosas não era algo que ele deveria fazer. Ele era um superior, e superiores não seriam capazes de se preocupar muito com tanto que seu povo estivesse indo bem. O plano de batalha foi feio por George, mas George foi descoberto por ele. Isso já era o bastante. Com essa ação, ele já era capaz de ganhar mérito como um superior. Isso era algo que seu pai havia lhe ensinado. Antes de um superior ganhar influência, eles precisariam melhorar seu prestígio. Uma vez que sua influência fosse inabalável, apenas então você seria capaz de relaxar. A esta altura, Ashi ainda precisava melhorar sua influência. Por causa disso, Ashi não teria gostado se George só tivesse dito: "Passe a ordem, comece o ataque." Isso diminuiria o mérito de Ashi. Mas como George disse a coisa certa, apontando que Ashi era o comandante, os subordinados colocariam o nome de Ashi em sua mente. Contanto que a luta fosse vencida, Ashi ganharia um certo status dentro dos corações desses subordinados. Isso era ganhar prestígio. Por causa deste ponto, Ashi estava muito satisfeito com George. George era uma pessoa pensativa, por isso ele decidiu formular seu comando apropriadamente. George era um homem inteligente. Ele estava claro sobre o status de Ashi na família O'Neill. Esse jovem, que costumava ser impopular por causa de sua atitude de assumir risco, não tinha uma boa reputação na família. Felizmente, como ele era o filho da primeira esposa do patriarca, e nunca prejudicou a família, sua posição como jovem patriarca ainda era bastante sólida. No entanto, o envolvimento do jovem patriarca com o continente Ark fez tudo começar. Embora isso fosse devido à atitude de assumir risco de Ashi,
Entrar em um plano desconhecido ainda era visto como um movimento corajoso pela família. Por causa disso, os membros da família começaram a ver o patriarca Júnior com uma nova luz. Além disso, o patriarca tinha começado a fazer seu movimento e treinar o jovem patriarca para melhorar a sua influência. Então, depois de pensar sobre isso, George decidiu formular a ordem daquela maneira. Depois que a ordem foi passada, George se virou para Ashi. Ashi tinha um leve sorriso no rosto. Ele parecia muito satisfeito. George não pode deixar de ficar feliz. Ele sabia que fez a escolha certa ao colocar o nome do jovem Lord no comando. Com a ordem de Ashi sendo passada, o ataque da família Uneal finalmente começou. Os primeiros a se moverem foram os canhões de energia. Os canhões de energia da família Uneal eram muito maiores que os usados por Zawai. Naturalmente, esses canhões de energia tinham algumas diferenças. Os canhões de energia não podem disparar raios. Ao invés disso, eles disparam balas. Naturalmente, com balas sendo a munição, os canhões de energia eram usados de maneira diferente comparado aos canhões mágicos de Zawai. Os canhões da família Uneal pareciam com aqueles da Terra. Muitas formações mágicas foram inscritas nas balas. E ao invés de pólvora, um pó mágico foi usado. Esse pó mágico tinha a mesma propriedade explosiva da pólvora. Entretanto, seu poder era muito maior, tornando-os mais letais. Haviam 1000 canhões de energia no total. Depois da ordem de Ashi, os canhões de energia imediatamente fizeram ondas de ataques. As chamas foram emitidas enquanto os canhões disparavam na fenda espacial. Depois de 5 rodadas de disparos, os canhões pararam. Depois disso, os tanques de guerra e armaduras mágicas, parecendo com formigas e mosquitos, se jogaram na fenda espacial. Viver em outro mundo. Capítulo 938. Ashi olhou para a fenda espacial. Ele não sabia como a batalha seria, mas uma coisa era certa. O campo de batalha era uma entidade em constante mudança. Ninguém saberia o que aconteceria em seguida. O plano de George pode ser muito bem feito, mas algumas vezes o inesperado aconteceria. Ashi não participou da batalha. Embora ele tivesse participado de batalha durante suas explorações, ele ainda era inexperiente quando se tratava de lutas em larga escala. Também, ele não se juntou porque ele sabia como qualquer coisa pode acontecer no campo de batalha. George estava tão nervoso quanto Ashi. Se o ataque não fosse bem, Ashi não seria muito afetado. Ele poderia apenas lançar um segundo ataque. No entanto, para George, se fosse um desastre, ele perderia a confiança que Ashi depositou nele. Para George, que não tinha antecedentes, ele pode nem mesmo ser capaz de manter sua posição de capitão. Sob o olhar dos dois, as armaduras mágicas e tanques de guerra se apressaram para a fenda espacial. Ashi e George seguraram sua respiração ao mesmo tempo. Foi apenas depois de algum tempo que os dois se recuperaram, mas eles ainda mantiveram os olhos na fenda espacial. 1 minuto passou e não houve nenhum som de luta na fenda espacial. 5 minutos depois, ainda não houve nada. 10 minutos, meia hora, nenhum som podia ser ouvido. Ashi não pode deixar de se virar para George e dizer: George, envie alguém para dar uma olhada. Veja o que aconteceu do outro lado. Porque não existe nenhum barulho. Estamos realizando um ataque silencioso. George sentiu. Bem quando estava prestes a se preparar, um ponto preto subitamente emergiu da fenda espacial. Era uma armadura mágica. George parou e imediatamente foi proteger Ashi. Ashi olhou para a ação de George e assentiu. Entretanto, sua atenção ainda estava totalmente na armadura mágica. Ele realmente queria saber o que aconteceu na fenda espacial, porque não houve som. Logo, a armadura mágica voou até estar a 500 metros de distância de Ashi antes de parar. Então a armadura mágica desceu no chão e seu piloto saiu. Depois de confirmar a identidade do piloto, o homem foi levado para ver Ashi. Ashi olhou para o homem. Naturalmente ele não o conhecia. O mensageiro chegou na frente de Ashi e então lhe fez uma saudação, relatando ao jovem patriarca. O mensageiro Bill do 2º Esquadrão de Traje de Combate Leão está aqui por ordens do capitão. Fui ordenado a relatar a situação ao jovem patriarca. Ashi assentiu. Diga-me o que está acontecendo. Porque não puder ouvir nenhuma luta. Bill imediatamente respondeu, relatando ao jovem patriarca. Simplesmente não teve nenhuma luta do outro lado. Não encontramos nenhum inimigo.
Atravessamos pela névoa e ficamos surpresos com o que aconteceu. O capitão está pedindo que o jovem patriarca dê uma olhada e veja a situação. Ash encarou. Então ele assentiu e disse: tudo bem, irei dar uma olhada. George rapidamente respondeu: jovem lord, por favor, permita-me fazer algumas perguntas. Ash virou sua cabeça para George e sorriu. George, o que você quer perguntar? Vá em frente. Depois que George expressou sua gratidão, ele se virou para Bill e disse: Bill, realmente não existem inimigos, ou eles foram destruídos por nós. Também, desde que está pedindo para o jovem Lord entrar, a situação é absolutamente segura. Bill imediatamente respondeu: fomos incapazes de derrotar o inimigo. Lá simplesmente não havia nada. O terreno dentro foi completamente destruído pelos canhões mágicos, então não podemos dar uma olhada. Mas fique tranquilo, a situação está sob controle, é muito seguro. George assentiu, então ele se virou para Ash e disse: jovem lord, irei organizar um tanque de guerra tigre para ir com você. Ash assentiu, tudo bem, vá prepará-lo. Certo, vamos ir juntos. Quero ver o que aconteceu do outro lado. George obedeceu e imediatamente se virou e partiu. Logo, um tanque de guerra tigre parou ao lado de Ash. George abriu a porta do tanque de guerra e Ash entrou. Depois que Ash e George estavam dentro, o tanque de guerra imediatamente entrou na fenda espacial. Não demorou muito tempo até o tanque de guerra emergir do outro lado da fenda espacial. Após sair, George não pode deixar de franzir a testa. Então ele sussurrou para Ash: jovem lord, a névoa está muito mais leve que antes. Da última vez, só tínhamos 3 metros de visibilidade, mas desta vez parece ser 10 metros. Ash encarou. Então ele se virou para George e disse: você tem certeza? George assentiu: tenho certeza absoluta, jovem lord. Eu entrei neste lugar várias vezes. Eu tenho um bom entendimento da situação aqui. Ash franziu levemente as sobrancelhas e disse: desde que a névoa está desaparecendo, isso significa que o inimigo recuou. Eles descobriram nosso exército e então decidiram recuar. George deu um aceno pesado e disse: este talvez seja o caso. Eu fui injusto com o jovem lord. Meu plano de batalha desperdiçou muitas balas da família O'Neill. Ash sorriu e disse: isso não importa. Ainda conseguimos tomar a área, não foi? Isso não pode ser culpa sua. Seu plano de batalha é perfeito. George sentiu. Depois de um tempo, o tanque de guerra saiu da névoa. Ash e George olharam fixamente para a cena que apareceu diante deles. Era uma grande planície. Eles também podiam ver uma montanha na distância. Haviam árvores aqui e ali. O ambiente era muito bom. Nesta planície estavam os canhões mágicos e tanques de guerra. Naturalmente, esses foram aqueles enviados para atacar. Ash se acalmou depois de um tempo e olhou para a planície com um sorriso no rosto. Seu sorriso ficou cada vez maior antes de evoluir em risadas. George se recobrou no momento que ouviu a risada de Ash. Ele também olhou para a planície gigante e entendeu por que Ash ria. Uma terra tão grande naturalmente teria muitos recursos, minérios e população. Se eles conseguissem conquistar essa terra, então a família O'Neill se tornaria o maior clã do plano Atlanta. George rapidamente disse: jovem lord, parabéns. Comparado ao continente Ark, esse lugar parece ser muito maior. O jovem lord contribuiu muito para a família O'Neill. Jovem lord, você deve dizer ao patriarca sobre isso o mais rápido possível. George abriu a porta e Ash saiu do tanque de guerra. Neste momento, eles foram abordados pelos líderes do esquadrão e também comandantes dos tanques de guerra. Eles relataram a situação para Ash. Eles não encontraram inimigos, não havia nada de valioso para relatar. Ash olhou para o local circundante e assentiu: informe as tropas reservas e faça-os entregar os suprimentos imediatamente. Construa uma base aqui o mais breve possível. E faça as tropas de exploração olharem ao redor da área. Os capitães imediatamente prepararam tudo. Ash olhou para a terra com animação. Ele de repente pensou que sua decisão de entrar na fenda espacial do continente Ark foi a decisão mais correta que tomou em sua vida toda. Sua descoberta do continente Ark certamente foi devido à sua sorte. Embora houvesse uma região perigosa no continente Ark, o continente estava cheio de recursos. Descobrir esse novo plano foi uma coisa muito boa para a família O'Neill. Logo,
A equipe de acompanhamento do continente Ark chegou e começou a construir uma base. Os batedores também foram enviados. Ash também enviou pessoas para relatar ao seu pai sobre a situação atual. Depois de organizar essas coisas, Ash se sentou dentro do tanque de guerra e olhou para as pessoas ocupadas. Ele não pode deixar de se sentir exaltado. George também estava parado bem do lado de Ash. Seu coração também estava comovido. Ele sabia o que a descoberta deste lugar significava para Ash. Isso significava que seu status na família O'Neill tinha se tornado mais estável. Quando a água sobe, os botes sobem também. Depois de pensar sobre isso, George não pode deixar de ficar animado. Depois de algum tempo, Ash disse: George, você disse que encontrou inimigos aqui. Por que eles não resistiram à nossa entrada desta vez? George, que ainda estava sonhando acordado, despertou após ouvir a pergunta. Ele franziu a testa por um momento antes de se virar para Ash e dizer: Jovem Lorde, acho que eles devem ter notado nossos reforços. Eles devem ter pensado que não poderiam resistir, então desistiram desse lugar. Eles devem estar prontos para lidar conosco no continente. Acho que precisamos ter cuidado. Ash assentiu: isso é possível. Além disso, suspeito que esse assunto tem algo a ver com aquele Zhao que conheci antes. Lembra-se de falar para todos ficarem de guarda. O inimigo pode não nos dar uma oportunidade para relaxar. George sentiu antes de se virar e partir. Ash se virou para o continente touro e disse: Zhao, eu sei que você está aqui. Espere por mim, eu certamente acharei você. Você pagará por me enganar. Zhao olhou para o monitor e sorriu levemente. Interessante. Este companheiro realmente queria se vingar. Infelizmente, não posso gastar tempo agora. Eu realmente queria brincar. Laura sorriu e disse: você não tem que ir lá por si mesmo. Os mortos-vivos são o bastante para lidar com eles. Certo, irmão Ai. Agora que lidamos com o continente Sagitário, onde vamos em seguida? Zhao sorriu levemente e disse: vamos para o continente Peixes. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos.